Talvez devamos entender que o narrador, embora seja um crítico severo do amor desviante, de alguma forma esqueceu a plenitude do plano da natureza, a plenitude do casamento. Demasiado com as fábulas da poesia e com piadas grosseiras que traem o desejo descontrolado, ele se esqueceu de que o desejo corretamente ordenado é sobre realidades de ser um marido e um pai de filhos, não de favos de mel poéticos. Após seu primeiro catálogo de pecados, o narrador é perturbado por uma pergunta. Então veja que aqui existia um plano de um casamento, mas esse casamento é desfocado por todas essas menções e aparições e realidades em torno da natureza. A pergunta aqui é: por que ela condena apenas os seres humanos, quando os poetas dizem que os deuses correram nas mesmas órbitas excêntricas? Afinal de contas, continua ele, Júpiter levou Ganimedes, Baco e Apolo, seus jovens. A natureza está irritada com a pergunta. O narrador parece ter esquecido a primeira lição da filosofia grega. Os poetas contam mentiras, mas suas mentiras, ao que parece, são de tipos muito diferentes. Então veja que aqui há um questionamento de que as pessoas são condenadas, mas as divindades dos mitos, que também realizam esses atos, não são condenadas, né? E há uma problemática da reação da natureza quanto a isso. O que é mais importante e mais confuso, alguns poetas escondem a verdade dentro da cobertura de uma mentira, para que ela possa ser descoberta com prazer. Olha como é mostrado a forma de falar de outros deuses, né? Novamente, os poetas às vezes conectam acontecimentos históricos a fábulas agradáveis em uma elegante sátira. Em nenhum desses casos a verdade pode ser encontrada na superfície. O leitor é obrigado a julgar se essa representação específica, esse pedaço de tecido específico, é ou não uma mentira. Então, veja que o texto de Alan não é tão simples assim. Ele coloca charadas na boca das personagens do seu texto. Se o nosso narrador esqueceu como distinguir ficção de fato nos poetas, então sua cura exigirá uma reeducação no discernimento. Não vemos isso na planta da natureza, que é o texto do Alan, né? O que vemos, em vez disso, é um desfazer de todas as ficções, de toda a representação de questões morais. A primeira fala da natureza age como um purgante que o leva a vomitar todos os restos fantásticos de equívocos. Sua mente é trazida de volta do vagar ao pleno reconhecimento da natureza. Então, ele vai ser exposto a todo tipo de equívoco e até ser trazido diante da natureza pura. E somente após essa purgação, ele começa a questionar a natureza e algumas de suas perguntas mostram que ele ainda está preso a fantasias. O narrador faz 5 perguntas, tá? Sobre o motivo da visita na natureza, sobre seu fracasso em acusar os deuses de má conduta luxuriosa, sobre o rasgo em sua vestimenta, sobre a causa do desvio humano e sobre a natureza do desejo. Então, essas 5 perguntas do narrador para a natureza são fundamentais naquilo que o Alan quer conduzir o leitor. Tá? A terapia culminou com as correções ao narrador que a natureza insere nesses discursos centrais. A pergunta do narrador sobre o desejo interrompe a natureza. Ele começa com uma exclamação ambígua que pode ser interpretada como alegria ou riso. E é na questão do desejo, que é a 5ª pergunta, que a natureza encara como um ato de zombaria. Ela acusa o narrador de ser um mercenário no exército do desejo, de ter um vínculo familiar com o desejo tão próximo quanto aquele entre irmãos gêmeos. A natureza justifica seu discurso teatral, ela sai do salto, entende? Ela começa a ficar alterada com essa pergunta,
achando que ele está zombando dela ao questionar sobre o desejo, né? E ela justifica esse teatro todo que ela está fazendo contra o desejo como o único tipo adequado à infantilidade do narrador. A única forma adequada que ela podia lidar com isso.